Disciplina Gerência de Projeto, Unidade 1, Visão Geral. Professor Júlio César, mestre em Inteligência Artificial. Agenda. Aqui nessa aula nós vamos falar sobre os conceitos iniciais, sobre projetos, processos, ciclo de vida do projeto e produto versus produto, e definições sobre gerência de projetos. Ainda vamos falar sobre o guia do PMBOK, falamos sobre o PMI, Projeto Manejo Instituto, e as certificações do PMBOK. Então, a importância da gerência de projeto. Desafios para a produção de software. Então, a gerência de projeto ele está relacionado a projetos de diversas áreas. Aqui no nosso caso, nós estamos voltados à produção de software. Então, produzir software que as pessoas possam atender às necessidades e expectativas do cliente não é uma tarefa tão fácil. Por isso, é necessário, hoje em dia, utilizar a gerência de projetos para isso. Para quê? Para que conseguimos produzir software cumprindo prazos e cumprindo também dentro do orçamento planejado. E também entregar um produto com qualidade desejável. Isso é o desejo das indústrias de produção, tanto de software como de qualquer outro produto. O objetivo de gerenciamento de projeto. O objetivo de gerenciamento de projeto é superar desafios. É importante saber monitorar e controlar todas as incertezas dentro de um projeto. Ou seja, dentro de um projeto você vai ter riscos, você vai ter problemas, e tudo isso são incertezas que podem trazer desconfianças sobre a qualidade do produto, sabermos ou não se chegaremos ao fim desse projeto. Muitos projetos não finalizam. Então, todas essas certezas ou risco precisa ser gerenciado. Aqui, de acordo com a ANSI PMI em 2008, é a incerteza e a falta de gerenciamento dos riscos que podem ocasionar o fracasso de um projeto. Isso significa dizer que muitos dos projetos que não chegam ao sucesso ou não chegam a ser concluído é devido à falta de um bom gerenciamento de risco. Aqui nesse slide nós temos uma relação entre a probabilidade de risco, a relação entre risco e a probabilidade de sucesso de um projeto. Então, aqui no início do projeto, as incertezas elas são muito maior do que a probabilidade de sucesso. Então, no início nós temos uma probabilidade de sucesso muito pequena. Já os riscos e as incertezas são grandes. Então, no início, a probabilidade desse projeto de não ser concluído com sucesso é muito maior. Então, nesse gráfico aqui de tempo, inicialmente os riscos são maiores, a probabilidade de sucesso são menor. E chegando ao final, a gente vê que a probabilidade dos riscos e incertezas vão diminuindo e a probabilidade de sucesso vai aumentando. Isso devido a que no começo de qualquer projeto, de qualquer trabalho que a gente faça, no começo a gente tem insegurança, a gente não conhece bem aquele trabalho, então está aprendendo. Então, nesse momento que ele está aprendendo, tem muita incerteza, vai haver muitas falhas, e isso precisa ser monitorado, controlado, até que a gente consiga chegar ao final, com uma boa probabilidade de sucesso. Então, a importância do gerenciamento. Segundo Viana, 2002, a maioria dos insucessos é decorrente das falhas gerenciais e cabe ao gerente e à sua equipe controlar as possibilidades de insucesso. Então, o gerente, aqui, o papel do gerente de projeto, ele é muito importante no gerenciamento de projetos. Ele tem muita responsabilidade, a gente vai falar sobre essa responsabilidade, e ele é o principal responsável pelo sucesso ou insucesso de um projeto. Bom,
De acordo com o indicativo de sucesso aqui nesse gráfico, a gente observa que em 1994 a quantidade de projetos que tinham sucesso era apenas 16%. E a quantidade de insucesso era 31%, quase o dobro. Em 1995, os parâmetros são semelhantes, né? Não mudou muita coisa, mas em 2004 o índice de insucesso diminuiu, né? E o índice de sucesso aumentou significativamente. E isso tem se aumentando. Mas devido ao que esse indicativo de sucesso vem aumentando durante esse tempo? Né? Então, algumas considerações sobre o baixo desempenho do gerenciamento de projeto. Primeiro, esse baixo desempenho está relacionado ao controle dos fatores que influenciam os resultados do projeto. Fatores esses, listemos alguns aqui, como metas e objetivos mal estabelecidos. Né? Por você não conhecer bem o projeto, você iniciante no projeto de determinada área, né? Você não consegue estabelecer precisamente quais são as metas e seus objetivos. Outra, você não compreende bem o escopo, que é a falta de compreensão do escopo. Né? Dificilmente você sabe quais são todos os requisitos relacionados àquele determinado produto. Pouco tempo e muita atividade a ser realizada. Então, normalmente um projeto ele tem um tempo determinado. A gente vai definir aí, a gente vai verificar que o projeto tem tempo determinado. Então, se ele tem aquele tempo determinado, essas atividades, se elas for mal estabelecidas, ou seja, você pode ter muita atividade com pouco tempo. É um cronograma apertado, como a gente chama, e aí você pode ter muita atividade para ser realizada em pouco tempo, e isso pode impactar no projeto, na qualidade do projeto. Estimativas pobres, ou seja, você não conhece bem aquela atividade para realizar determinada tarefa ou trabalho e faz uma estimativa errônea, muito pouco tempo para uma atividade complexa ou uma atividade que leva muito trabalho, que gera muito trabalho. Outra, controle inadequado. O que seria um controle inadequado? Todo gerente ele tem que ficar gerenciando as atividades. Pessoas que trabalham no projeto, eles fazem lá a sua atividade, mas muitos deles não estão, não tem aquela, como é que se diz, aquela garra de fazer sempre o melhor. Então, o gerente de projeto ele tem que estar lá para estar cobrando ou estar fiscalizando sempre o melhor de cada pessoa que representa a equipe do projeto, para ele fazer sempre o melhor. Se não houver esse controle, vai existir trabalhos mal feitos. E esse controle inadequado, ele também impacta no desempenho do projeto final. A falta de liderança do gerente. Vocês podem observar que nem todo mundo nasce para ser gerente, mas a pessoa que está como gerente de projeto, ele tem que ter essa característica de liderança. Saber liderar toda a equipe do projeto e procurar sempre o máximo de desempenho das pessoas que fazem parte desse time do projeto. Pressões externas, cobrança do cliente, cobrança do patrocinador, pressão de órgãos relacionados ao governo, como meio ambiente. Veja que população. Veja um exemplo de um projeto de uma instalação de uma hidrelétrica. Você vai ter pressões, vai ter protesto de pessoas que estão naquele ambiente, que não vão querer por causa do impacto ambiental que vai ser grande. Então, existem várias pressões externas dependendo do projeto. O projeto, de forma geral, ele sofre muitas pressões. Então, existem mais outras considerações. Essas foi só algumas. Aí, a gente vai falar aqui um pouco sobre a responsabilidade da gerência de projetos. Primeiro, é manter o progresso. Liderar a equipe.
interagir com os participantes. Aí aparece aqui um termo que é muito falado aqui na gerência de projeto. Esse termo em inglês chamado stakeholders, que nada mais é do que são as pessoas que são influenciadas por esse projeto, são impactadas por esse projeto. Então toda pessoa que são influenciada por esse projeto vai ser chamado de stakeholder. Mas na frente a gente vai falar um pouco mais sobre stakeholder. O gerente de projeto ainda é responsável por gerenciar os riscos, controlar os objetivos, né? Então os objetivos que foram estabelecidos inicialmente, ele tem que ser controlado para que não chegue no final do projeto, esses objetivos tenham de ser atingidos. Ele é responsável direto pelo desempenho, como foi falado anteriormente, né? Ele é o principal responsável pelo desempenho. Ele que tem de cobrar a sinergia dessa equipe, o melhor desempenho dessa equipe e tentar controlar esses objetivos para que a gente consiga, no final, fazer um projeto de qualidade, ou seja, que atenda todos os objetivos estabelecidos. Aqui um pouco sobre definição de gerenciamento de projetos. Então, gerência de projeto, ou gestor de projeto, ou gerenciamento de projeto, corresponde à aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas na elaboração de atividades relacionadas para atingir um conjunto de objetivos pré-estabelecidos. Então, observe. Gerência de projeto é a aplicação de conhecimentos. Então, o gerente, as pessoas que fazem parte do time de gerência de projeto, ele tem que ter conhecimentos, habilidades e também utilizar técnicas na elaboração de atividades relacionadas para atingir os objetivos pré-estabelecidos. Então, conhecimentos na área de gerência de projeto, essa disciplina vai estar passando para vocês. Habilidades serão você utilizar esses conhecimentos de forma adequada. Então, essas habilidades vai depender da experiência de vida de cada um e durante o tempo que ele vai ter utilizar esses conhecimentos e a forma como ele vai utilizar esses conhecimentos. Técnica, existem várias técnicas. Existem várias técnicas na produção de software, na produção de determinado produto. Então essas técnicas elas vão ser já foram estudadas, alguns de vocês já estudaram e outros vocês vão estudar durante pesquisar, estudar mais profundamente para ser aplicada na geração de determinado produto. Então, de acordo com o PRESMA 2006, a gerência de projeto é a área de conhecimento que utiliza técnicas, conhecimentos e habilidades para garantir que os projetos sejam finalizados com sucesso. Então, todo projeto ele deve ser finalizado. Finalizar com sucesso, a gente vai definir melhor, significa dizer que todos os objetivos que eu pré-estabeleci, eu cheguei o máximo possível de ser atendido com ele, com 100% de precisão. Aí é um projeto de sucesso. Já no RUP 2002, o gerenciamento do projeto de software é definido como a arte de confrontar os objetivos da concorrência, gerenciar riscos e superar obstáculos para liberar com êxito um produto que atenda às necessidades dos clientes e do usuário. Então veja que no RUP ele fala dos requisitos de um determinado produto, ou seja, as necessidades dos clientes, gera esses requisitos. E esses requisitos é que vai dizer ou que vai mostrar qual a qualidade do produto que a gente precisa entregar para o cliente. Outra que ele aborda bem é falar sobre o gerenciamento de risco. A gente falou nos slides anteriores que o baixo desempenho do projeto está muito relacionado a gerenciamento de risco. Gerenciamento de projeto de software. Então, falando sobre gerenciamento de projetos de um modo geral, e esse slide ele aborda um pouco sobre gerenciamento de projeto de software. Mas primeiro a gente vai ter que falar um pouco sobre o software. O software, a gente não pode comparar ele como um produto qualquer, como os outros, como a fabricação de um relógio, a fabricação de um carro. O software é bem mais complexo. Porque o software é algo que vem do abstrato,
do que é intangível, né? E é algo que parte do racional para tomar forma de serviços esperados pelo cliente. Então, devido a essas características, muitos consideram o software como uma arte ou um fato de se produzir software. Então, talvez pelo fato de sua produção, por alguns profissionais, ainda ser quase artesanal, né, essa produção de software se torna difícil de ser gerenciada. Então, ele não é algo sobre o qual se possa definir procedimentos rígidos, com facilidade de cumprimento pelos que o fabricam. Então, se você comparar aí o software com uma construção de uma casa, é quase que difícil você fazer essa comparação. A engenharia civil ela já tem processos rígidos de qualidade, de produção, tem requisitos que facilmente você pode ser compreendido, coisas que você não vai encontrar num produto como software. Muitos requisitos ainda estão sendo estabelecidos, mas muitos que produzem software pouco conhecem ou pouco sabem medir esses requisitos, sabem utilizar as métricas corretas para medir a qualidade desse produto. No entanto, existem técnicas que facilitam e indicam um bom caminho a ser seguido, e estas estão servindo para auxiliar na definição do domínio dos processos de desenvolvimento de software. Segundo Futrell e Schaefer, a qualidade do projeto de software é medida com base em quão bem o software soluciona problemas específicos do domínio relacionado. Aí, agora nós vamos fazer a definição de projetos. O que é um projeto? É um empreendimento não repetitivo, uma qualidade que deixa bem claro o projeto, o que distingue o projeto de outras atividades é que ele não é repetitivo, ou seja, o projeto ele só é feito uma vez para fazer um determinado produto ou serviço e de lá ele se extingue. É caracterizado por uma sequência clara e lógica de eventos, ou seja, o projeto tem início, meio e fim, é bem lógico. Ele é feito para que se destina a atingir um objetivo claro e definido. Então, o projeto ele é feito para um determinado objetivo, ele é sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros pré-definidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade. Então, o projeto ele tem que estar estabelecido, sempre vai haver essa tríplice relação entre tempo, custo e o escopo, né, que são os recursos envolvidos relacionados à qualidade. Ainda sobre definição de projeto, Cleland ele fala que o projeto é uma combinação de recursos organizacionais colocados juntos para criarem ou desenvolver algo que não existe previamente. Meredith ele fala que o projeto é uma atividade única, exclusiva, com um conjunto de resultados desejáveis em seu término. Conclusão: é um projeto de ações executado de maneira coordenada por uma organização transitória, ao qual são alocados insumos necessários para, em um dado prazo, alcançar o objetivo determinado. Então, essas são algumas definições que eu encontrei, coloquei, achei interessante, para que vocês entendam aí o que é um projeto. Né? Aqui uns exemplos de projeto: instalação de uma planta industrial, né? Informatização de determinado setor da empresa, elaboração de um plano de marketing ou publicidade, projeto de um novo veículo de transporte, como o VLT aí, que o transporte foi utilizado aí nas Olimpíadas, né? Que elogiaram bem o VLT aí, acabei de ver aí as notícias hoje de manhã, e que vai ser um legado aí para a cidade do Rio de Janeiro. Desenvolvimento ou aquisição de um sistema de informações novo ou modificado. Então veja que o projeto ele pode criar um produto, né, ou um serviço, um novo produto ou um novo serviço, ou
pode modificar um produto existente, né, fazendo uma atualização, ou organizar os processos de um determinado serviço, ou construção de um prédio ou instalação, implementação de um novo procedimento ou processo de negócio, atender uma cláusula contratual. Todos esses são exemplos de projeto. Agora, como eu falei para vocês, definir projetos, projetos a gente definiu, agora a gente vai falar um pouco sobre projetos versus operação. Vamos diferenciar projetos de operações. Por quê? Porque projetos e operações, muitas vezes, as pessoas não conseguem diferenciar, porque eles são bem parecidos. Em geral, o trabalho pode ser caracterizado como projetos ou operação. Os projetos e operações compartilham as seguintes características. Primeiro, são realizados por pessoas. Possuem restrições de recursos limitados. São planejados, executados e controlados. Então, essas características são comuns a todos eles. Agora vamos ver a diferença. Projetos são temporários e exclusivos, diferente de operação. A operação ele é contínuo, ele nunca para. Vamos ver aqui um exemplo de um projeto de um novo carro. Então você faz o projeto de um novo carro, atende todos os requisitos de qualidade daquele carro, né? Faz todo o projeto de design, projeto de... depois você manda para a indústria produz aquele carro, faz todos os testes do carro e depois disso que o carro foi aceito, ele começa a ser operacionalizado, ou seja, ele vai ser produzido em massa e essa produção vai ser repetida várias vezes. Veja que no projeto ele criou um modelo de carro e esse carro vai ser produzido em massa, vários carros vão ser produzidos. Então essa aí é a operação, a diferença do projeto. O projeto criou o carro e a operação vai criar esses carros, as réplicas desses carros. Outra diferença é que a finalidade de um projeto é atingir seu objetivo e em seguida terminar. Então veja só, ele criou o modelo do carro, acabou o projeto. Quando você está produzindo o carro, agora é operação, ou seja, a indústria está operacionalizando aquele produto, criando diversos meios daquele produto, ele está só apenas operacionalizando. Os projetos são realizados em todos os níveis da empresa e podem envolver uma única pessoa ou muitos milhares de pessoas. Então aqui a gente está falando mais de projetos relacionados dentro de uma organização, né, em que esses projetos podem envolver todo o nível, ou se a gente pegar uma empresa de departamento, ele pode ser um projeto relacionado a um departamento ou relacionado a toda a empresa. Né. Se ele pegar um departamento, ele pode ser um projeto de pesquisa que envolve uma pessoa, ou um projeto de reorganização da empresa, que pode envolver toda a empresa, como a mudança do sistema de informação da empresa. É um projeto que pode impactar em todos os funcionários daquela empresa. Ainda sobre o projeto, a sua duração varia de poucas semanas a vários anos. Então você tem projetos rápidos e tem projetos também de longo prazo. Os projetos podem envolver uma ou várias unidades organizacionais. Como eu estou falando aí para você, dentro de organização, departamentos ou vários departamentos. Aí você pode ter um projeto de um departamento, que a gente chama de projeto departamental, ou de vários departamentos, que a gente chama de um projeto aí, que pode envolver toda a organização. Aqui a gente vai falar agora sobre os processos de gerenciamento de projetos. O processo especifica o modo como determinada atividade deve ser feita. Então, dentro do PMI e do livro lá do PMBOK, né, o gerenciamento de projeto ele é feito utilizando vários processos. Então, esse processo, cada processo dele especifica o modo como determinada atividade deve ser feita.
Então a gente vai dividir, ou a gente não, já está dividido lá no PMBOK, né? As áreas de conhecimento, de gerência de projetos e os processos envolvidos para atender aquelas áreas de conhecimento. O projeto utiliza-se de processos para o seu desenvolvimento. Em engenharia de software, a meta é criar um software ou aperfeiçoar um existente. Em engenharia de processo, a meta é desenvolver ou aperfeiçoar um processo. A gente vai discutir um pouco que aqui esse PMI que a gente tem como base na gerência de projeto, ele sempre tem uma equipe em que ele vai discutir anualmente ou periodicamente como melhorar os processos de gerenciamento de projeto. O gerenciamento de projeto encarrega-se de garantir que esses processos sejam seguidos e também garantir que controlar o andamento do projeto. Para quê? O objetivo dos processos é garantir o objetivo e reduzir o risco de possível fracasso, de acordo com Helder 2005. Ainda falando sobre definições de processo, né? Segundo Rupp, o processo é um conjunto de passos parcialmente ordenados com a intenção de atingir uma meta. Essa definição é um pouco parecida com o de projeto. Por isso que processo e projeto são confundidos. Já Pressman fala que define processo como um arcabouço para as tarefas que são necessárias para construir software de alta qualidade. Padrões de processo de desenvolvimento de software. Então, falamos sobre processo, então existe padrões de processo, né? Muitos de vocês aí relacionados a sistema de informações já ouviram falar nesses processos. Então existem padrões de processo de desenvolvimento de software, né? Definidos e que oferecem um bom nível de obtenção de resultado. Então, padrão de processo de desenvolvimento, no geral, todo produto ele tem esses padrões. Ou seja, a engenharia ela produz esses padrões. E aqui dentro da engenharia de software nós temos esses padrões como CMMI, né? O SPICE, e ISO 9000, ISO 2000 e o RUP. Alguns desses vocês já viram ou já discutiram na disciplina, algumas disciplinas anteriores. Uma delas a gente já discutiu isso aqui em sistema de informações gerenciais. Bom, então ali a gente falou sobre as definições de projeto, definições de processo, a importância de gerenciamento de projeto. Agora vamos falar um pouco sobre o ciclo de vida do projeto e os processos de gerenciamento de projetos. Primeiro, ciclo de vida do projeto. O projeto ele pode ser dividido em fases, como a gente falou na própria definição, ele tem início, meio e fim. Então, aqui nesse gráfico entre tempo, nós temos aqui a fase inicial, a fase intermediária, que é o meio, né, e a fase final. Para que a gente divide o projeto em fases? Porque essas fases permitem um melhor gerenciamento, né, e um melhor controle das atividades envolvidas. E aquela velha história de vamos dividir para conquistar. Ele pode servir também como um objetivo de fazer uma elaboração progressiva. Então a gente estabelece metas na fase inicial, metas na fase intermediária e metas na fase final. E aí a gente vai fazendo aquela verificação ou monitorando as metas que foram cumpridas, né, durante essas fases. As fases do projeto podem ser determinadas conforme as boas práticas das indústrias, né? As boas práticas da indústria, existem aí várias. O que são essas boas práticas, né? As boas práticas da indústria, tudo aquilo que é feito de uma forma que teve um bom resultado, ele é documentado para que isso gere conhecimento para os demais, né? Então esse documento ele pode ser reutilizado tanto
para a elaboração daquele mesmo produto que foi criado ou utilizar como base para a criação de outros produtos. Tanto em qualquer área da engenharia ou na indústria, você vai encontrar essas boas práticas documentadas. E na gerência de projeto a gente também tem essa preocupação de quando a gente encerrar o projeto, a gente verificar todas as atividades que foram bem desempenhadas, tiveram sucesso, e documentar elas como as boas práticas. Busca-se utilizar uma sequência lógica para criar o produto, né? Como eu falei, foi falado para você, o projeto ele tem uma sequência lógica, então para criar aquele produto também há uma sequência lógica. Então por isso que existe esse ciclo de vida. As fases de um projeto de software certamente serão diferentes da construção civil. Então, software, como a gente já falou, é um produto diferente de outros produtos, como civil ou mecânica, que são um pouco mais rígidos. Né? O software é um pouco mais, para alguns, entre aspas, são mais artesanal, uma coisa bem arte mesmo. O término de uma fase pode ser gerar um integrável, um delivery, né? Que serve de saída para outra fase, né? Que será utilizado como entrada, né? Para a próxima fase. Então veja que para a gente ir para a fase intermediária, a gente precisa atingir as metas da fase inicial. E nessa fase inicial, precisamos de um produto, como exemplo, elaborar o projeto, e na fase intermediária seria a execução desse projeto. Para me executar, eu preciso do plano de gerenciamento. Tá? Então esse plano de gerenciamento da fase inicial será a saída da fase inicial e será a entrada para a fase intermediária. Portanto, a conclusão de uma fase é um marco importante para o projeto. Então, em gerência de projeto, a gente sempre fala um pouco sobre esse marco, ou seja, marco seria uma data em que seria a divisão entre uma determinada fase, né? Fase inicial para a fase intermediária. Como exemplo, de novo, o plano. Ou seja, a gente vai marcar a data final de confecção daquele plano. Então, essa data final é o marco, né? Que ali, a partir daquele momento que foi concluído aquele plano, a próxima etapa seria a migração para a fase intermediária. Nível de custo e de pessoal tendem a aumentar no início do projeto. Então, no começo do projeto, além de ter a probabilidade de um risco alto, os níveis de custo de pessoal, ele no início, às vezes, ele é alto, né? E chega um momento em que ele atinge o pico máximo durante o projeto e mais próximo ao término do projeto tende a diminuir rapidamente, né? Então veja que o projeto, os custos e o tempo, eles são bem determinados. Então, se no início eu tive um custo alto, significa dizer que eu tenho que fazer um bom gerenciamento para que no final eu baixe esse custo, porque senão eu não vou ter recursos suficientes para manter esse projeto. Então, já falamos, os riscos são mais elevados no início. Ao longo do tempo, gradativamente, diminui a probabilidade de alguma coisa dar errado, ou seja, o risco vai se diminuindo gradativamente, a partir do momento em que a gente tem um bom gerenciamento e controle, né, dentro da gerência de projeto. Aqui a gente podia representar esse ciclo de vida do projeto em nível de recursos, como foi falado anteriormente. No início, os recursos pessoal e custos são bem mais altos, né? E depois, progressivamente, eles tendem a chegar ao pico, como foi falado, tende a chegar ao pico, e na fase final ele tende a diminuir rapidamente. Veja que demorou muito a atingir o pico, né, desse projeto, mas quando chega na fase final ele cai rapidamente, a curva muito maior. Então aqui vejam, aqui um projeto dividido em fase inicial, a gente tem a fase conceitual, na fase intermediária a gente pode ter o desenvolvimento, né, e a implementação, e a fase final, a operação ou manutenção, tal. Influência das partes interessadas ao longo do tempo.
as partes interessadas, os stakeholders, né? Ele pode influenciar ao longo do tempo no projeto. E essa influência pode impactar no desempenho do projeto, ou também pode melhorar o desempenho do projeto. Então, a capacidade das partes interessadas de influenciarem as características finais do produto do projeto e o custo final do projeto é mais alta no início. Tá? Mais uma vez aí, mostrando que essas influências elas são mais altas também no início, por isso que nós temos um risco muito grande no início do projeto, e torna-se cada vez menor conforme o projeto continua. Então, o custo das mudanças, né, ele tende a aumentar, e a influência das partes interessadas tende a cair. Ela chega aqui um pico, né, e tende a cair. Agora, existe uma diferença crucial entre ciclo de vida do projeto e ciclo de vida do produto. Né? Muitos também acreditam que, como o projeto ele tende a criar um produto, né, e não sabe diferenciar até onde o ciclo de vida do projeto para e até onde o ciclo de vida do produto vai. Então, nesse slide a gente vai falar um pouco para a gente entender onde um termina e o outro continua. Então, o ciclo de vida do produto cobre desde a fase inicial, aqui é a fase inicial, o ciclo de vida do produto, é um plano de negócio que gerou aquele produto, ele teve uma ideia, aí ele entra no ciclo de vida do projeto. Então, o produto ele nasce antes, o ciclo de vida do produto nasce antes do que o ciclo de vida do projeto. Porque, veja só, eu tive uma ideia, ou alguém teve uma ideia de um produto, aquele produto faz-se, aquela ideia, ele vai passar pelo ciclo de vida do projeto, que vai conceituar, vai elaborar o escopo daquele projeto, e depois a gente vai gerar um plano, vai fazer a codificação daquele projeto, gerou aquele produto, né? Depois disso, o produto vai ser entregue ao cliente, vai ser vendido, aqui a venda, entrega para o cliente. Quando ele entrega para o cliente, todos nós já sabemos que na área de sistema, que esse produto ele vai apresentar falhas ou vai ter que ser melhorado. E para isso, aí são as operações. E operações dessas, manutenção, atualização. Né? Um exemplo bem prático. O Windows ainda hoje é atualizado e melhorado. Então veja que sempre vai existir um projeto, ou praticamente todos os anos sempre vai ter um projeto de um novo Windows. E esse produto ele vai chegar no cliente e vai ser atualizado, e todo ano ele vai ser atualizado, vai ter um novo projeto de atualização, melhoria, aí ele vai ser vendido, chega no cliente, atualizado. Então veja que isso é uma operação. O produto, ele não morre. O projeto sim, o projeto ele vai cumprir as suas etapas, entrega o produto e a partir daí ele é extinto. Já o produto ele vai continuar existindo no mercado, vai continuar existindo para os clientes. Para isso ele vai ter disso, ele vai sofrer atualizações ou melhorias e com isso vai gerar novos projetos, né? E ele vai mantendo isso aí, mantendo a sua operacionalidade. O ciclo de vida do projeto cobre apenas as fases necessárias para criar o produto, né, como a gente já falou, e morre. Como a gente tinha mencionado anteriormente, a gente vai falar um pouco sobre o papel do gerente de projeto. É o principal responsável pelo projeto, tem que ser proativo. Né? O gerente de projeto ele tem que estar sempre preparado para situações novas e ter boas ideias para conseguir superar esses novos desafios. Precisa ter autoridade para tomar decisões. Ele não pode ser uma pessoa que não saiba tomar decisões. Né? É responsável pelo sucesso do gerenciamento do projeto. Deve respeitar o código de conduta profissional. Né? Ultimamente eu tive assistindo algumas palestras sobre gerenciamento de projeto. E o PMI está cobrando muito
né? Para quem quer a certificação do PMI, está cobrando muito código de ética de conduta profissional. Isso é muito importante. O gerente de projeto é um profissional muito importante em qualquer organização que ele esteja inserido, e então é necessário esse código de conduta profissional. Não é necessário ser um especialista técnico. É muito interessante essa parte, porque muitos acreditam que para ser um bom gerente de projeto ele deve ser um especialista técnico em determinada área. Vamos dizer assim, um bom gerente de projeto de software seria um especialista ou um engenheiro especialista em software. Negativo. Não necessariamente. E na história mostra que a maioria dos gerentes de projeto às vezes nem tinha conhecimento de software, conhecimentos técnicos de software, mas eles foram bons gerentes de projeto. Principais atividades do gerente de projeto: coletar e análise de métrica, coleta e análise de métrica. Então veja só, coletar os requisitos, fazer análise, procurar métricas que possam ajudar a identificar os requisitos ou medir aqueles determinados, mensurar determinado requisito. A capacidade de tomar ações corretivas e preventivas com base nestas análises. Então, como ele vai coletar informações sobre o desempenho do projeto, ele tem que saber se o projeto está andando corretamente ou se ele está atrasado. Se ele está atrasado ou está gastando muito, ele tem que ter ações corretivas, ele tem que saber fazer o controle e enviar ações corretivas para que sejam solucionados aqueles problemas que foram encontrados. Ele tem que ser dominador e muitas vezes, entre aspas, como foi colocado aí, alguns dizem que ditador, porque muitas vezes ele precisa mostrar quem é que manda no gerente de projeto, naquele projeto. Porém, ele também tem que ter um bom relacionamento com o cliente, ou com os clientes e o patrocinador. Preocupações do gerente de projetos: controle das modificações é uma preocupação não só do gerente de projeto, como várias pessoas. Uma coisa é você saber que vai fazer um determinado trabalho ou atividade, e de repente você está fazendo aquela atividade, no meio da atividade há modificações. Eu acredito que muitas pessoas não acham interessante, mas sei que algumas modificações são interessantes para a qualidade final desse produto. Porém, essas modificações ela geram certa preocupação e um risco. Análise dos impactos dessas mudanças. Então, veja só, essas modificações ela pode ter um impacto positivo naquele projeto ou impacto negativo. Então, sempre há aquela desconfiança quando se faz uma modificação. E essas modificações ela pode impactar nos custos, ou seja, eu posso fazer aquela modificação de um determinado trabalho e aumentar o custo do projeto, que não é interessante, ou eu posso fazer uma modificação e diminuir o trabalho daquele escopo do projeto, também não é interessante. E essa modificação do escopo, do custo, ele pode aumentar o prazo, ou seja, daquele trabalho. O trabalho tinha 18 dias para terminar e com aquela modificação agora passa para 22, então aumenta o prazo. É um risco. Ou, como nem todo risco ela é um impacto negativo, essa modificação, em vez de um trabalho que tinha 18 dias, quando eu faço uma modificação ela diminui para 16, posso ganhar. Tá? Então eu tenho que analisar, o gerente de projetos, né, tem de analisar corretamente esse impacto e verificar se é um impacto positivo ou negativo. E com isso, ele ser capaz ou ter experiência suficiente para fazer análise de riscos. Competência de gerente de projeto. Um bom gerente de projeto ele tem que ter competência gerencial, ou seja, já foi mostrado várias, ele tem que saber conhecimentos de processo, saber controlar e monitorar processo, e competências de gestão de projeto, habilidades gerenciais de relacionamentos e políticas. Uma coisa interessante é gerente de projeto ser bom em política, ter habilidades políticas. Né? Então observa que qualquer setor hoje você está inserido, né,
seja no teu trabalho, seja na escola, né, a pessoa tem de ter conhecimentos políticos, tem de saber, tem habilidades políticas para manter esse bom relacionamento e um equilíbrio nas atividades que são desenvolvidas, né? Porque existem conflitos no momento em que você tem um grupo ou um time, existem conflitos de interesse e o gerente ele tem de saber equilibrar esses conflitos, muitas vezes neutralizar certos conflitos que podem impactar negativamente no projeto. Habilidades fundamentais. Uma delas, liderança, né, já foi falado. Comunicação, tem que saber expressar bem, saber se comunicar com o cliente, com o patrocinador. Veja que tem muitas pessoas que têm essa habilidade de comunicação. Falam bem, se expressam bem, sabem fazer uma boa redação, porém não sabem liderar. Então, tem que ter sempre um pouquinho boa comunicação, boa liderança, negociação. Nem todos são bons negociadores, mas durante a experiência aprende essa técnica de negociação. Influência na empresa. Se for um projeto dentro de uma organização, deve-se o gerente de projeto ser uma pessoa que tem influência, sabe chegar à diretoria no momento certo, sabe chegar à assessoria, sabe responder às gerências intermediárias e tem que ser uma pessoa tomadora de decisões. Tomar a decisão no momento certo. Aí na liderança, né, aqui um pouco falando sobre liderança, estabelecer direções, alinhar pessoas, motivar, inspirar. Na comunicação, reportar o progresso do projeto, decidindo quem, quando, de que forma, a quem reportar o desempenho do projeto. Veja que essa comunicação muitos clientes ou patrocinador precisam saber como está o desempenho daquele projeto. Então tem coisas que o gerente de projeto pode passar para o cliente, mas tem coisas que ele não pode passar, que tem que ficar internamente ao time, principalmente conflitos. Tu já pensou um conflito, tendo conflito dentro de uma equipe e isso se externa ao cliente, como é que o cliente vai ficar desconfiado do desempenho daquele projeto? Então, tem que ser uma pessoa que saiba controlar essas comunicações. Negociação, discutir com o objetivo de chegar a um acordo. Ocorre em torno de diversas questões em diversos momentos e vários níveis de projeto. Então, como chegar ao objetivo, o patrocinador vai querer de uma forma, o cliente de outra. Então, tem de se chegar a um entendimento de como vai se chegar a esse objetivo e acordar com todas essas partes. Soluções de problemas. Entendimento do problema não é fácil. Você entender o problema e muitas pessoas analisam o problema, chegam ao entendimento, mas chegar à solução correta daquele problema é difícil. Então, para chegar na solução correta daquele problema, primeiro você precisa entender bem como é esse problema. Análise das causas e encaminhamento de uma solução viável. Então, entender aquele problema, analisar as causas que aquele problema pode impactar e encaminhar a solução viável não é uma habilidade assim tão fácil. Isso algumas pessoas conseguem com a experiência durante sua vida, ele vai encontrando essas soluções e vai conseguindo melhorar. Definir as causas do problema e analisá-las, identificar soluções que melhoram. Aqui nas características fundamentais, esse gráfico aqui do PMI Function, habilidades interpessoais é 90%, são características fundamentais, ou seja, a pessoa tem um bom relacionamento com pessoas, liderança 85%, habilidades gerenciais 69%, experiência na indústria 49%. Então esse gráfico do PMI, ele tenta relatar o estudo dos gerentes de projetos. A maioria dos gerentes de projeto ele tem 90% de habilidades interpessoais, a maioria, e também na liderança,
habilidades gerenciais. A formação só representa 43%, né? E certificações, então 38% é um índice baixo. Habilidades técnicas, 21%. Aí volta aquela ideia de que para ser gerente de projeto deve ser um especialista técnico. Não, veja só que aqui apenas 21% do contingente, de 21% desse contingente que tem habilidades técnicas. Agilidade, esse é o que mais me assustou. Só 17%. É uma característica que só quantifica 17%. É a agilidade, ou seja, um gerente de projeto ágil. Ainda sobre gerente de projeto, aí a gente vai falar sobre a gente já falou do stakeholder, né, as partes interessadas no projeto. Aí tem esse outro aqui também, o patrocinador, sponsor ou sponsor. É a pessoa que provê os recursos financeiros para o projeto. É outra parte interessada, é um stakeholder e que a gente precisa se falar um pouco sobre ele, porque ele é muito importante na gerência de projeto. Por quê? Provê os recursos financeiros, delega poderes ao gerente de projeto, pode ser representado pelo cliente, né? Ou seja, o cliente e o sponsor pode não ser a mesma coisa, né? Mas o cliente pode representar o sponsor. Com o cliente, formalmente aceita o produto do projeto. Então a gente vai ver que durante o gerenciamento de projeto, a gente vai fazer alguns integráveis de trabalho ou produto, e quem normalmente vai aceitar, né, nessa etapa, se um produto ou um trabalho, é o cliente ou o patrocinador. Pode fornecer marcos e datas de entrega. Então, veja que a gente falou um pouco sobre marcos, né? São aquelas datas que pode definir uma determinada fase, uma data importante. Então, esse patrocinador ele pode definir uma data importante. Como? Ele pode dizer qual dia que aquele projeto tem que terminar. Então, é um marco, ou seja, o marco final daquele projeto. Stakeholder ou partes interessadas. O que são stakeholders? Indivíduos ou organizações envolvidos no projeto, o que serão afetados positivo ou negativamente pelo resultado final do projeto. Então veja que stakeholder, não existe stakeholders ou partes interessadas apenas positivamente, existe positivo e negativo. Por isso que o gerente do projeto deve ser uma pessoa capaz de gerenciar essas expectativas, porque existem pessoas que foram impactadas negativamente, então ela não tem interesse naquele projeto. Deve ser identificado e gerenciado, pois eles são elementos-chave do projeto. O termo stakeholder vem da expressão at stake ou está em jogo. Então a identificação do universo de pessoas que serão atingidas ou que possam ter seus interesses afetados pela mudança é fundamental. Aí, só lembrando aqui de um projeto de uma usina hidrelétrica, né? Eu acompanhei uns anos atrás aqui a instalação de algumas usinas, o projeto de instalação, apenas o projeto de instalação de algumas usinas aqui na comunidade Manga, no Floriano do Piauí, e houve, ou seja, as pessoas que fazem parte daquela comunidade Manga, elas são stakeholders influenciadas negativamente. Por quê? Porque para existir aquela hidrelétrica precisa inundar aquela região, aquelas pessoas têm que sair de lá. Então pessoas que moram lá há muito tempo, ela deve sair do seu local e ir para um local totalmente estranho. Então veja, qual é o interesse que essa pessoa quer sair do seu local que ele já está vivendo há muito tempo para ir para outro local desconhecido. Então veja que isso é um exemplo de stakeholder negativo. Mas existe stakeholder positivo, ou seja, fora essa comunidade, ou seja, essa usina hidrelétrica, ela vai trazer energia elétrica para a região, vai melhorar a qualidade de energia para aquela região. As indústrias têm interesse nessa melhoria da energia. Então aí nós temos exemplo de stakeholders que foram influenciados positivamente por esse projeto.
Alguns principais stakeholders de um projeto. Primeiro, o gerente de projetos, o cliente ou usuário, né? A organização executora, membros da equipe do projeto, o patrocinador, o governo, pois esse serviço vai gerar tributos, né? A equipe de gerenciamento do projeto, os influenciadores, são os stakeholders, e a comunidade, como foi falado aí, a comunidade que vai ter que sair de seu local para outra região, né? Então todos esses são exemplos de stakeholder. A influência stakeholder ao longo do projeto, né? A capacidade das partes interessadas de influenciar as características finais do produto, do projeto e o custo final do projeto é mais alto no início, a gente já falou sobre isso, e torna-se cada vez menor conforme o projeto continua. Então, essas influências, no começo, ela tem grande impacto ou grande força. Ou seja, só exemplificando de novo a hidrelétrica na comunidade Manga, ou seja, tiveram várias reuniões para ver se conseguia o aval da comunidade para implantação dessa hidrelétrica. E até o momento de hoje eu não sei se essa hidrelétrica foi implantada, ou seja, apenas tinha um projeto e para fazer, só que essa influência foi tão grande que eu acho que o projeto não vingou, né? Mas como é que ocorre normalmente? No começo, no início, né? As influências dessa stakeholder é grande, depois ela vai conhecendo melhor aquele projeto, vai encontrando, alguns desses stakeholders vai encontrando um fator positivo nesse projeto, ou vai conhecendo melhor esse projeto, e aí essas influências vão reduzindo gradativamente até chegar ao fim do projeto. Então, aqui para encerrar essa aula, eu deixo aqui para vocês um exemplo de um projeto bastante interessante que é do Airbus A380. Assista o vídeo sobre a construção do Airbus. É interessante como esse projeto ele foi executado com êxito e o sucesso que foi nessa época, né? Tá aí o link e a gente termina falando sobre a visão geral do stakeholder e vamos falar sobre o guia do PMBOK.